Salve galera, tudo bem? Como combinado, chegou a hora da gente ver um pouco sobre Caramuru, esse importante personagem dentro da construção da identidade brasileira, dentro da formação da nossa nação. Bom, esse personagem nasceu possivelmente em Portugal, em 1490, a gente não tem uma data precisa, em Viana do Castelo, na região do norte de Portugal, né? Na região da Galícia. Caramuru vai adentrar na história do Brasil, possivelmente em 1509, a gente já começa a ouvir relatos desse simbólico, importantíssimo personagem da nossa história. Reza a historiografia oficial que Caramuru chegou na Baía de Todos os Santos, possivelmente a partir de um naufrágio, né, sendo encontrado pelas nações indígenas que aqui viviam, pelos tupinambás. Então, ele foi encontrado no Rio Vermelho, né, especificamente na Pedra da Mariquita, Mair I Y Quita, né, rio que naufragou o francês, Mair francês e rio e Quita naufrágio. Então daí vem o nome daquela pedra do Rio Vermelho, Mariquita, né? Onde já existiu o mercado do peixe há tempos atrás. Hoje existe uma vila que inclusive tem o seu nome, foi batizada com o seu nome recentemente, Vila Caramuru, onde tem essas opções de alimentação, a praça de alimentação, né? Entregue à cidade recentemente. Pois bem, Caramuru guarda muitas dúvidas sobre a sua alcunha, sobre o seu apelido, né? Muitos falam que o apelido Caramuru vem daquele que faz fogo, né? Cujo Diogo Álvares, ao ser encontrado pelos indígenas, atirou para cima e matou um pássaro. Daí, homem que faz fogo, homem que cospe fogo, Caramuru. E isso foi romantizado muito por um poema de Santa Rita Durão. Ele vai falar sobre isso nas suas páginas e vai falar também sobre Moema, que é uma possível companheira que Caramuru teve, né, e que inclusive morreu afogada ao tentar perseguir a embarcação dele, que ele estava partindo para a Europa. Então Santa Rita Durão deixou muita névoa, muito romance acerca da história de Caramuru. Mais tarde, um outro historiador, Van Hagen, vai retomar a leitura sobre esse personagem fantástico e vai desmistificar algumas ideias. E uma das ideias desmistificada é justamente sobre o apelido dele, né? Ele vai afirmar que Caramuru tem essa alcunha, tem esse apelido pelo fato dos índios terem encontrado ele naquela pedra que a gente já tinha dito, da Mariquita, e ele parecia uma moreia, parecia um peixe-cobra, né? um Caramuru. Ainda hoje a gente chama esse peixe-cobra por esse nome, por estar molhado, sujo de algas, entre as rochas. Os índios olharam ali e falaram: olha lá, Caramuru. Já tem estudos recentes que falam que Caramuru vem da região de onde ele veio, lá do norte de Portugal, lá da Galícia, por ele ter vindo da região da Serra do Caramuru. E aí já tem essa nova vertente. Mas enfim, vamos dar continuidade a esse riquíssimo personagem da nossa história. Os tupinambás vão encontrá-lo, né? Ele e as pessoas que estavam junto com ele naquele momento do naufrágio irão morrer, outros serão possivelmente devorados pelos índios, mas ele vai sobreviver, né? O chefe indígena, né? Que hoje seria a figura do pajé, antes a gente chamava, a denominação indígena era Morubixaba, né? O Morubixaba Taparica, né? Vai fazer com que Caramuru sobreviva, não vai matá-lo, não vai devorá-lo. Ele vai se encantar, vai haver uma relação recíproca com a filha do chefe, com Paraguaçu, que inclusive dá o nome de um dos rios mais importantes do estado da Bahia, um dos rios mais importantes
para o abastecimento da cidade de Salvador, né? E aí eles vão se casar, vão viver uma história de amor muito longa, muito significativa, e simbolicamente a união deles marca a miscigenação do povo brasileiro, né? Historicamente, oficialmente, é a primeira vez que um indígena, um nativo, vai estabelecer um casamento oficial com o europeu. Então, simbolicamente ou romanticamente, somos todos filhos desse casal, de uma maneira simbólica. Então, veja o valor simbólico disso daí, né? Caramuru vai apresentar a Europa para Paraguaçu, né? E em 1528, né? Quase 10 anos depois dele estar aqui em naufrágio, né? Depois de naufragar, ele vai levar ela junto com a embarcação de Jacques Cartier. Jacques Cartier é um personagem importante dentro desse momento histórico. É considerado por muitos como o descobridor, entre aspas, do Canadá, né? Das terras lá do Canadá, da América do Norte. E aí eles vão ir para uma parte da França chamada Saint-Malo. E lá ele vai batizar Paraguaçu, né? Ela vai passar a se chamar Catherine, né? Catherine do Brasil. E muitos falam que é em homenagem à rainha da França, mas não é verdade, é em homenagem à esposa de Jacques Cartier, né? Catherine Grange. E ela vai ganhar esse nome católico, cristão, de Catarina, e vai entrar para a história como Catarina Paraguaçu, né? Catarina Paraguaçu. E lá eles vão se casar na presença de Jacques Cartier, da sua esposa Catarina Grange, né? Como testemunha e como um padrinho dessa relação, né? Ele vai ficar aproximadamente 2 a 3 anos e aí retorna mais uma vez para a Bahia de Todos os Santos. Ele vai constituir uma liderança entre os tupinambás, né? Irá morar na parte alta de Salvador, né? Bem próxima da Ponta do Padrão, bem próxima do Farol da Barra, né? Mais nas imediações da Graça, onde ele tem uma vista superior muito boa para quem está adentrando na Bahia, né? Uma região muito aprazível, né? E Catarina vai se converter ao cristianismo, né? Ele vai construir para ela uma capela, inclusive é a primeira igreja, considerada a primeira igreja do Brasil, que é a Igreja da Graça, né? De muito valor histórico. E lá está os restos mortais, né, de Catarina, né? Lá tem uma lápide que tem inscrição lá com os restos mortais de Catarina. Então Caramuru vai ser um homem muito importante, porque ele vai ser um mensageiro entre dois mundos, né? Ele vai ser aquele que vai aprender a cultura indígena, vai aprender o idioma indígena e desde de sua infância ele já tem o contato com o mundo europeu, com o mundo português. Então ele vai ser esse intérprete, ele vai ser esse elo de ligação, ele fará o comércio entre Europa e nativos aqui nessa parte do Brasil. Então veja a importância de Caramuru pelo seu casamento com Paraguaçu, por fazer essa relação com os europeus que aqui chegavam, né? Então ele é muito importante. Ele vai presenciar a chegada do capitão donatário, que vai receber a capitania da Baía de Todos os Santos, Francisco Pereira Coutinho, né? Aqui aportará em 1536 nesse projeto que o rei de Portugal vai ter para com a sua colônia, né? De dividir, fatiar, lotear as terras daqui do Mundo Novo, né? Então Francisco Pereira Coutinho vai receber essa terra da Baía de Todos os Santos e vai construir uma vila, que é a primeira vila de Salvador europeia, que vai se chamar durante o tempo de Vila Velha do Pereira. E aí Caramuru, que já era dono, né, junto com a sua nação de boa parte aqui da Bahia, de boa parte de Salvador, ganharão a Seis Marias. Seis Marias era um lote de terra, alguns extremamente extensos, né? Alguns chegaram a ser o maior do mundo, que inclusive está aqui em Salvador, o maior latifúndio do mundo, a maior Seis Marias do mundo particular, que é a Casa da Torre, que está em Praia do Forte, né? Caramuru vai receber uma Seis Marias que vai compreender a Barra, a Graça e o Rio Vermelho, né? São regiões próximas geograficamente, e ele vai viver aqui por muitos anos ainda. O casamento dele vai perdurar, eles vão ter alguns filhos, né? Ele e Catarina,
Caramuru terá outras amantes, os filhos dele receberão terras no Recôncavo Baiano, essa região importante, rica culturalmente, rica em biodiversidade também, rica em cultura, rica em flora e fauna. O Recôncavo Baiano é de uma riqueza fundamental na construção da identidade dessa história do Brasil, né? Da brasilidade. Pois bem, ele vai ganhar essa Seis-Maria, vai conhecer a derrocada de Pereira Coutinho, que aqui tinha chegado, né? Pereira Coutinho vai enfrentar problemas com as nações nativas daqui, vai até Porto Seguro, que era uma capitania mais abaixo, né, da Baía de Todos os Santos. Lá em Porto Seguro ele vai retornar, e nessa viagem de retorno ele vai naufragar na ilha de Itaparica, onde ele vai ser morto pelos tupinambás, devorado, né? Já que os tupinambás tinham a cultura da antropofagia, né? Eles ingeriam a carne humana do inimigo no intuito de ganhar as forças, né, desse indivíduo. Pois bem, Caramuru vai conhecer a chegada de Pereira Coutinho, vai passar pela sua morte, vai presenciar negociadores franceses, espanhóis, portugueses. Ele vai manter contato com todos eles durante o período pré-colonial da nossa história, vai assistir a chegada de Tomé de Souza também, que não vai construir a cidade de Salvador, onde era a Vila do Pereira. A Vila do Pereira era nas mediações da Graça, né, e do Porto da Barra. Tomé de Souza vai adentrar mais para o continente, vai construir a cidade de Salvador, que tem um porte maior do que Vila, onde hoje a gente tem a prefeitura de Salvador, né, onde tem o Palácio Rio Branco, que vai ser a residência de Tomé de Souza, né? E Caramuru vai morrer possivelmente em 1557, né? Foi enterrado no Mosteiro de Jesus, que hoje é a Catedral da Sé, né, de Salvador. Diferente de que muitos pensam que ele está enterrado na Igreja da Graça junto com sua esposa Catarina, não, ele está lá na atual Catedral da Sé, e é um personagem riquíssimo dentro da nossa história, né? É um personagem muito romantizado pelos livros, pelos escritores ao longo do tempo, e que tem uma simbologia forte na construção da nossa identidade, nesse elo de ligação entre esses dois mundos que estavam entrando em contato para o nascimento do Brasil. E o casamento dele diz respeito ao nascimento dessa nossa nação miscigenada. Então tá aí, para vocês, como prometido, o episódio de hoje, Caramuru.